Pastor Joel Paulino, com toda a liberdade, pastor. Gente querida, paz do Senhor. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, debaixo dessa nuvem de glória, certos de que Deus está neste lugar. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus por ter podido estar aqui esses 2 dias com os irmãos e ter sido edificado pelo Espírito de Deus, que atua e atuou ontem, atua hoje, de uma maneira tão especial nas nossas vidas. Obrigado, pastor Disseu, pela confiança e por estarmos aqui. Obrigado ao Tiago, que foi o veículo que nos trouxe aqui. E eu sempre gosto de pensar no Mateus também, né? Porque foi ele que abriu essa porta de conhecimento para mim aqui. E eu até estava ali pensando agora, sempre que oro por esse ministério, é da sua pessoa que eu me lembro e oro por ti. Deus abençoe. Eu lembro bem certinho a sua afeição, assim, nas minhas orações. E rever essa gente aqui, né? De vez em quando a estrada nos faz se encontrar. De vez em quando a gente está por aí, quando eu vejo, quem vai cantar? Ela. E é sempre desse jeito, assim. Deus abençoe seu ministério, faça prosperar grandemente, que isso seja sempre para a glória de Deus. Gente querida, eu vou tentar cumprir a promessa daquilo que eu falei ontem. Falar um pouco sobre essa pessoa, Cristo. Para tanto, eu quero convidar você para nós lermos 2 textos na Palavra de Deus. O primeiro está no mesmo livro de ontem, para quem não veio, foi o livro de Gênesis. Eu vou ler no capítulo de número 5, os 2 primeiros versículos. Aí eu vou pedir para você não abrir sua Bíblia, eu vou pedir para você, quem consegue, ler aqui. Eu vou ler o 1 e o 2 do capítulo 5, e depois eu vou ler Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13, 14 e 15. Aqui, ó, eu quero que você preste bem atenção no que está escrito. Isso aqui é corrigida, Almeida corrigida. Este é o livro das gerações de Adão. Ponto. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Vou repetir, porque está errado aqui a gramática. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Os foram, seu nome Adão. Efésios 2, capítulo 2, versículos 13 ao 15. Vamos ler ali de novo? O 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, olha lá, para criar em si mesmo, ou seja, em Cristo, dos dois um novo homem, fazendo a paz. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pai, muito obrigado
por essa oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui, de tudo que Tu já nos deste neste lugar, nesta noite. Dai-nos ainda a Tua palavra, Senhor. Ministra os nossos corações, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos absorver aquilo que Tu queres ministrar em nós. Nós rogamos isso em o nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis tomar assento. A pessoa Cristo é a expressão da nova humanidade. E nele se define a nossa identidade. Vou repetir. Eu não tinha uma forma mais simples de falar, porque eu sou complicado mesmo para falar, mas saiu assim. A pessoa Cristo é a expressão da nova humanidade. E nessa pessoa Cristo, se define a nossa identidade. Nós vamos seguir na mesma pegada de ontem, porque é uma conferência e eu pensei nessa direção, até depois do culto, no meu abraço de despedida no Tiago e no pastor Disseu, eu falei para eles, desculpa alguma coisa, porque eu peguei naquela pegada de conferência mesmo. E eles falaram, não, está sossegado, é assim mesmo. E eu falei, então vou continuar. Veja só. Joel, se é assim, por que você vai pegar desse jeito? Pelo seguinte, existem conceitos teológicos que a nova teologia está deturpando. E por ela deturpar, ela está tornando o evangelho alguma coisa meio mesclada, assim, meio sem graça, para não falar corrompida. E um desses conceitos é o conceito de identidade. Essa nova teologia que afaga o ego, que levanta o homem, que centraliza-se no homem, ela pega a identidade igual a filiação. E é aquilo que eu falei ontem, identidade igual a filiação, e cria um monte de filhos mimados, quando na verdade eles dizem filhos amados, mas na verdade são filhos mimados. Como é teu nome mesmo? O Vitor ontem falou deles. O que ficou em casa era o mimado. Eu sempre te servi, estou todo o tempo aqui contigo, nunca quebrei nenhum dos teus mandamentos e você nunca me deu nenhum cabrito. O pai falou, ô moleque mesquinho, tudo que tu tem aqui é teu. Você está trabalhando pelo prêmio. Você está trabalhando por aquilo que você pode ganhar. E não por aquilo que você pode cumprir como resultado dentro da casa do Pai. Filho mimado, mas vamos pegar essa ideia aqui. Corrompido o conceito de identidade, a gente fica pensando então que ser filho é a possibilidade que a gente tem de dar carteiraço. Eu explico. É pegar irresponsavelmente o teu carro e sair a não sei quantos por hora na beira-mar norte, causar algum acidente e quando chegar o pessoal da ocorrência, sair aquele menino saradão, bonito, que acabou de fazer a peripécia na beira-mar e olhar para as autoridades e dizer assim, você sabe de quem eu sou filho? Não começa a fazer nada aí não, que eu vou ligar para o meu pai.
Nós estamos vivendo um cristianismo mais ou menos assim. A gente arruma as nossas confusões, cria os nossos problemas e depois a gente fala para Deus. E ainda diz, Deus entra no negócio. Ele disse, eu não, você que criou o negócio. Mas isso é por culpa desta corrupção que houve nesses conceitos. Por que você está falando isso, Joel? Porque eu preciso ir corrigindo aqui para a gente entrar exatamente naquilo que eu prometi falar dessa pessoa Cristo, que é onde se define a nossa identidade. Lembram de identidade, que é todo aquele conjunto de características que nós vimos ontem. Não vou repetir aqui, mas vamos andando. Aí veja só, quando a gente olha o capítulo 5, é o primeiro momento no livro do Gênesis, onde a palavra Adão é nome próprio. Na primeira parte ali, essa é a geração de Adão. Ali é a primeira vez que Adão é nome próprio. Antes disso, Adão sempre é humanidade. Humanidade. Por que não traduziram assim, Joel? Porque não quiseram, sei lá por quê. Mas a palavra é humanidade. Tanto é que depois você vê, essas são as gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. Macho e fêmea os criou. E os abençoou no dia em que ele criou e os chamou de homem, de Adão. Macho e fêmea igual a humanidade. Ali Deus está criando a humanidade. E ele diz que criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Ou seja, essa humanidade vai ser uma imagem que expresse, que demonstre, que revele uma semelhança. Amém. Essa humanidade, ela tem o propósito, a vocação de expressar aquilo que em essência está na semente. A semente de laranja nunca vai expressar uma tangerina. A semente de limão nunca vai expressar uma laranja, muito embora sejam muito parecidinhas as sementes. Quando elas estouram, elas saem dali aquilo que é a sua mais profunda essência, a sua natureza. Elas mostram quem elas são, a sua identidade. A semente divina plantada na humanidade, quando estoura, tem que apresentar quem é Deus. A gente conhece a história e sabe que deu problema na Kombi. No caminho aconteceu um desastre no percurso. Os nossos primeiros pais falharam no propósito, mas a semente não se perdeu. O Senhor separou, já como disse ontem, desde a fundação do mundo tinha preparado, e naquele dia ele fez uma promessa. Quando falava para todos ali, tem aquele versículo lindo do Gênesis, que a gente chama de proto-evangelho, da semente da mulher. Olha a palavra de novo. Da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. E essa semente, amém, vai fazer de novo brotar aquilo que era propósito eterno. Há de se revelar entre os homens, há de ser demonstrado entre os homens
a imagem do Deus eterno. Ali estava a essência da identidade. A promessa vai caminhar por toda a história. A promessa caminha... Vou pular um tempo aqui. Mas a promessa vai caminhar por toda a história. Antes de Abraão, Noé. Em Noé ele diz de 100. Em 100 ele fecha em Abraão. Em Abraão ele fecha em Jacó. E de Jacó ele vai fechar em Judá. De Judá ele fecha em Davi. De Davi ele segura ali e diz para Davi: o teu reino, amém, nunca será abalado. Ele já tinha dito lá atrás para Judá: o cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. E ele disse: Judá é um leãozinho, e ele traz o cetro com que regerá as nações. Vai-se andando, quando parece que tudo está terminando, ele um dia usa um profeta, Miqueias, já na queda dos horizontes para entrar no Novo Testamento. E Miqueias olha para Belém de Judá e diz: Belém, de ti, Belém Efrata, muito embora tu seja uma das menores cidades daqui da Judeia, de ti sairá um que será rei e pastor sobre Israel. Havia aquela profunda expectativa. Não, expectativa não. Expectativa frustra os homens. Havia esperança de que um dia, lá de trás, a semente da mulher, a promessa para Abraão, a bênção sobre Judá, a palavra para Davi, de que isso ia acontecer. Antes que eu continue, deixa eu falar um pouquinho de língua portuguesa, porque Joel Paulino também é cultura. Há uma palavra na língua portuguesa que ela pode estar em duas classes, tanto do adjetivo como substantivo. Estudou esse menino, né? É a palavra ungido. Ungido pode ser um adjetivo, como pode ser um substantivo masculino. Quando diz aquele que recebeu a unção, é um ungido, um substantivo. Essa palavra, quando você vai falar em hebraico, é Mashiach. Eu estou assim hoje. Se eu morder a língua, eu não sei que língua eu mordi, né? Porque é Mashiach, de onde vem a nossa palavra Messias. Então, quando vai se falar o substantivo masculino, que no hebraico ele é só adjetivo, que quando vai se falar ungido, é Mashiach que se diz. Então, quando você diz Messias, é Mashiach, ungido. Ungido. Então, quando eu estou falando ungido aqui, é isso que eu estou falando no hebraico. Esse ungido é a esperança de Israel. Esse ungido é a promessa de Gênesis 3:15, é a promessa de 12 do Gênesis, é a promessa da bênção para 100, Deus habitará na tenda de 100, é a promessa, vamos lá. Esse ungido aqui é a esperança de Israel. Eu sei que foi cantado aqui que o Messias vem buscar a igreja, mas é porque nós estamos num tempo de judaizante, de um cristianismo judaizante, né? Então a gente está pegando um monte de coisa que é para Israel, para nós, mas Messias não tem igreja. Messias é a esperança de Israel. Essa palavra ungido, no grego, é Christos ou Christos, de onde, para o português, a gente fala Cristo. Mas quando você fala Cristo, no grego, Christos, é ungido. Entendeu? Ungido, Mashiach,
cristós, tudo ungido. O Messias, a esperança de Israel. Quando chega no tempo de Jesus, ele é chamado Cristo porque eles viviam num ambiente onde a língua corrente era o grego comum. Então ele é chamado Cristo. Acontece que nós ouvimos aqui que o Simeão, amém, quando pegou um menino que ergueu aos céus, apresentou ao Senhor, quando devolveu o menino para a mãe e para o papai, ele olhou de volta para o céu e disse: agora, Senhor, pode me despedir em paz. Amém. Porque os meus olhos viram a palavra que tu falou no jardim, a palavra que tu falaste ao coração de Abraão, a promessa feita por Noé a Sem, a bênção de Jacó sobre Judá. Os meus olhos viram a esperança de Israel. Esse é o conceito judaico de Cristo. A esperança de Israel. Eles ainda esperam, mas ele já veio. Mas ele vai vir. O Messias aguardado virá para Israel. Existe um outro conceito de Cristo, que é o Cristo como o fundamento, que é o Cristo da confissão de Pedro. Não vou me delongar aqui. Lá em Mateus 16, o Cristo da confissão de Pedro. Ele liga este Cristo à filiação divina de Jesus de Nazaré. Quem dizem os homens que eu sou? Um diz que é Elias, outro diz que é João Batista, outro diz que você é um dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem dizem ser o filho do homem? É a pergunta dele. E Pedro de pronto responde: tu és o Cristo, tu és o ungido, amém, o Filho do Deus vivo. Ele disse: muito bem, Pedro, é em cima dessa confissão, é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Amém. E existe, por fim, na teologia de Paulo, esse Cristo pessoal, que você vai ler desde Romanos até as cartas pastorais que Paulo escreve, sempre duas palavrinhas, que nos enche de significado e dá pessoalidade a esse Cristo, que é em Cristo. Se você, quando estiver estudando sua Bíblia, quiser grifar todas as vezes que aparece isso, você vai ver que rico. Em Cristo. O que aconteceu, Joel? Perdeu-se lá. Mas quando nasce em Belém, aquele menino, Paulo vai explicar em Gálatas que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, veio Jesus, nascido de mulher, porque precisava ser igual, Gênesis 3:15, nascido de mulher. E Jesus nasce na plenitude dos tempos, cresce entre os homens, cumprindo todas as promessas. A Bíblia diz, através de João, o evangelista: nós vimos a sua glória, como a glória de quem? Do unigênito do Pai. O que é unigênito? É aquilo que nós vimos ontem. Ele é Pai porque é aquele que gera. Ele é Filho porque é eternamente gerado. Ele é Espírito porque é a vida que deles dois procede. Esse Filho eternamente gerado é o único Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o unigênito. E ele passa 33 anos
entre os homens como o unigênito do Pai. Paulo vai explicar isso, dizendo que ele é o último Adão. Entende? O unigênito é o último Adão. Paulo diz que ele, sendo o último Adão, ele é o segundo homem. Ele não é mais o último homem. Aquele Adão lá é o primeiro homem e o primeiro Adão. Esse Jesus, o Cristo, é o último Adão e o segundo homem. Aqui eu quero que você entenda muito bem, porque está nascendo uma nova humanidade. Quando ele morre e entrega a sua vida na morte, ele está acabando com tudo que é de Adão. Tudo que Adão perdeu. Quando ele diz: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito, está tudo consumado. Quando ele diz: está tudo consumado, tudo que é de Adão está sendo acabado. Tudo que Adão perdeu está sendo resgatado. Adão, quando cai, a Bíblia diz que ele perde o seu espírito porque ele se afasta de Deus. A Bíblia diz que ele perde a sua alma porque ele se torna uma pessoa dominada pelos seus próprios desejos. A Bíblia diz que ele perde o seu corpo porque ele é pó e vai voltar para a terra. A Bíblia diz que ele perde a terra porque a partir de agora ela passa a ser amaldiçoada por causa do seu mal. E quando ele expira na cruz, dizendo: está tudo consumado, o último Adão está dizendo toda essa história de degradação e de pecado, de maldade, e que corrompeu essa identidade que havia nos homens, essa essência colocada pelo sopro divino no interior de cada um de nós. Tudo isso agora está acabando, porque o último Adão acabou com essa coisa. O unigênito do Pai, doação do Pai, que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Lembra de onde? Não é não morra, é não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Vida eterna é vida de Deus, gente. Só Ele tem. Amém. O que está acontecendo aqui, Joel? Quando Ele inspira na cruz, que entrega a sua vida, João disse que aquele que nele crê. Eu não estava lá. Você não estava lá. Era um fim de mês de abril do ano 29, mais ou menos, depois de Cristo. Depois do ano 29, mais ou menos, porque tem um errinho no calendário. Sexta-feira, 3 horas da tarde, mas eu não estava lá. Você não estava lá. Mas esse livro conta essa história. E alguém um dia falou isso, e isso chegou aos meus ouvidos. E eu, que não sabia, que não conhecia e que não estava lá, quando eu recebi essa boa notícia chamada Evangelho, a fé veio. Porque a fé vem.
Até a fé que você tem, ela não é sua. A fé vem, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E alguém nos contou essa boa notícia. Toda a história de queda traçada por Adão acabou no dia 29 de abril do ano 29, lá atrás, Joel. E eu criei com o coração, confessei com a boca, e a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e quem crê e assim confessa, está salvo. Aleluia! Em outras palavras, Jesus deu o nome desse processo de fé no coração, confissão com a boca. Ele deu o nome de novo nascimento. Novo nascimento significa que eu saí de Adão, morreu tudo que era de Adão, ele levou tudo isso na cruz, e quando ele derramou a sua última gota de sangue, que ele disse: está consumado. O que me impedia de chegar de novo na presença dele era o véu, se rasgou de alto a baixo, e eu tenho entrada pela fé a essa graça, e eu posso alcançar graça em tempo oportuno. Aleluia. Mexer com isso, né? Aleluia. Olha que coisa interessante. Era uma sexta-feira, 3h da tarde, quando ele deu esse último suspiro. Mas domingo de manhã, ainda nas primeiras horas, quando o sol estava raiando ali, as mulheres foram levar unguento para ungir o corpo do mestre. Mas quando elas chegam no lugar onde colocaram o seu corpo, elas veem a pedra removida, e elas olham para dentro do sepulcro e só estão os lençóis. Um homem assentado sobre a pedra, vestido de branco, faz com que elas tirem do coração uma interrogação: moço, onde vocês colocaram o nosso Senhor? Foi aqui que nós vimos colocar o seu corpo. A notícia alvissareira veio como um novo evangelho. Vocês estão buscando o que vive entre os mortos. Ele não está mais aqui. Amém. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Paulo vai nos explicar em Romanos capítulo 1, que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor o arrancou da morte e o fez filho de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer que quando o Senhor tira ele dali, é claro que a gente sabe que ele é filho eterno, diz assim: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Por que isso, Joel? Porque aquele unigênito que levou tudo de Adão, ele não ressuscitou unigênito. A Bíblia diz que ele ressuscita o primogênito. Amém. Você tem que entender isso. Porque o unigênito é o único gerado. O primogênito é o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos. E quando ele ressuscita primogênito, Paulo vai explicar no livro de Colossenses, ele vai explicar que é o primogênito entre os mortos. A Bíblia vai dizer o primogênito entre muitos irmãos. Ele, quando ressuscita, que vai dar notícia para aqueles que o esperam, ele diz assim: diga lá para os meus irmãos e a Pedro que eu vou para o meu Deus
e vosso Deus, que eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Amém. Amém. Esse é o grande mistério dessa pessoa Cristo. Paulo vai nos explicar qual é a nossa identidade quando ele diz que essa pessoa Cristo é aquele primogênito se tornando cabeça e eu e você se tornando membro dessa pessoa Cristo. Paulo chamou aqui em Efésios de um novo homem, e esse novo homem é a igreja. Isso define a nossa identidade. Você sabe, se alguém procura... Agora eu vou... Não, eu ia falar agora eu vou começar a pregar, mas não, agora eu vou concluir aqui. Você sabe que se alguém aí fora estiver procurando o endereço onde encontrar Cristo, ele precisa encontrar o endereço da tua casa. Você sabe que se alguém aí quiser mandar um WhatsApp para Cristo agora, ele precisa saber o número do seu telefone, porque é com você. Eu não sei se isso te dá medo ou se te alegra. Mas se alguém quiser olhar e ver Cristo hoje, é para mim e para você que ele tem que olhar. É nós que espalhamos entre os homens a cara de Cristo. Qual a cara de Cristo? Qual é o rosto de Cristo? Qual é o tipo de Cristo que eu e você estamos revelando no meio dessa sociedade? É confrontador, mas como está terminando, já eu vou embora. Eu não posso deixar de falar. Há uma grande fuga no nosso evangelho. Há uma grande porta de escape que nós criamos para tentar encobrir e desculpar quem somos. Não olhe para mim, eu sou homem. Olhe para Jesus. Fica tranquilo, que ninguém vai andar por aí assim e nem ele vai vir aqui. Ele não vai vir aqui. Como assim, Joel? Não. Até quando ele vier, vai ser ali nas nuvens, ó. Quem quiser ver Jesus hoje, precisa olhar para mim e para você. As mãos de Jesus hoje curam através das suas mãos. Os pés de Jesus hoje entram em lugares que ninguém entra, que podem ser totalmente trancafiados, mas os pés de Jesus entram hoje através dos meus pés e dos seus pés. A voz de Jesus hoje é ouvida entre os homens através da boca e da garganta da igreja de Jesus na terra. A identidade de Jesus hoje, ela é proclamada, definida, ela é distinguida quando os homens definem a mim e a você neste lugar. Qual é o tipo de Jesus que nós estamos espalhando entre os homens? Amém. Amém. Quando eu estava de tarde pensando nisso, eu pensei num público mais ou menos como esse aqui. E como poderia terminar diferente essa reunião se nós levássemos para aquele momento de êxtase. Mas o Espírito de Deus me segurou para que exatamente isso aconteça. Um peso de meditação tome conta dos nossos corações
e nos arraste a uma reflexão profunda. Porque, amados, não existe o escuro. Não existe o escuro. Não existe trevas. Se um iluminado chegar lá na caixa de disjuntores e desligar todas as luzes desse lugar, eu sei que vai ficar bem escuro aqui. E você vai dizer: mas Joel, e como você disse que não existe? Mas quando um outro iluminado pegar o celular assim, ó, e balançar, todos os olhos se voltarão para aquele faixinho de luz. Porque não existe escuro, existe ausência de luz. E se os homens não estão vendo Jesus, tem alguma coisa acontecendo, igreja. A gente está chamando Jesus para entrar no negócio, está convidando Jesus para vir aqui, está pedindo para Ele se manifestar aqui. Não, gente, Ele está aqui. É a minha vida e é a sua vida que vai revelar Jesus, que vai manifestar Jesus. Essa luz só vai brilhar entre os homens quando a glória de Deus e a glória dos filhos de Deus começar a reluzir no meio dos homens. Há um evangelho que precisa ser resgatado, há uma história da Bíblia que precisa ser revista, há uma vida que precisa ser revivida, há uma identidade a ser resgatada. Cristo precisa ser manifesto entre os homens. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Aleluia, aleluia, aleluia. O que nos identifica não são as nossas placas. As nossas placas, elas mais nos separam do que nos unem. Elas denominam, dão nome. Isso é Babel, gente. Quem quer edificar torre para fazer o seu nome conhecido, isso é Babel, gente. Ele quer destruir as torres, ele quer destruir as placas, porque quando tudo isso que é nosso desaparecer, há de surgir o nome dele, e os homens verão, eles são cristãos, eles mostram a vida do Cristo que eles servem. Aleluia! Que a beleza de Cristo comece a ser vista em nós, que de novo eles comecem a nos olhar e a nos entender pelo Cristo que nós servimos e pelo Cristo que nós revelamos entre os homens. Amém. Amém. Ninguém deve nos conhecer por aquilo que a gente faz. Nós não devemos ser identificados por aquilo que a gente faz. Não. Mas é por aquilo que a gente revela. Por aquilo que a gente entrega. Eu vou explicar. É você ter estado num ambiente e depois que você ter ido embora, depois de um tempo que você já foi, alguém chegar ali e ver alguma coisa que é marca sua, que expõe a tua identidade e dizer: fulano esteve aqui. Como você sabe? Isso aí é coisa de fulano. Eu tenho um menino lá em casa que vai fazer 19 agora.
E quando ele sai, se eu estiver fora, quando eu chego, eu sei certinho. Faz pouco tempo que o Cauê saiu, porque o cheiro dele está na casa. E eu sei, o Cauê saiu agora. É disso que eu estou falando. É você não estar mais no espaço, você não está mais ocupando o seu ambiente, mas alguém olhar e falar: Tiago estava aqui, Mateus estava aqui. Como você sabe? Isso é marca deles. É disso que eu estou falando, gente. A gente tem que estar nos ambientes e não ser lembrado por aquilo que nós fizemos, mas pelas marcas que nós deixamos. Aleluia! Eu sei que na beira da estrada há muitos que foram atacados, que foram alcançados, que foram vitimizados, e eles estão caídos à beira da estrada. E enquanto eu e você estivermos expondo a nossa religiosidade, as nossas identidades, aquilo que nos identifica como sendo de X, de Y ou de Z, a nossa casinha, o nosso gueto, enquanto isso eles continuarão à beira da estrada. Mas quando nós ousarmos descer desses pedestais, pararmos perto dessas vidas, sararmos as suas feridas, oferecermos as nossas cavalgaduras, colocarmos em um lugar onde ele possa ser tratado, vidas serão tocadas e marcadas, e nós continuaremos no anonimato, e ele será reconhecido, ele vai aparecer. Não é o meu nome, não é Joel Paulino, porque daqui a pouco se termina essa história. Daqui a pouco eu serei só uma lembrança, e mais tarde ainda só daquele pequeno círculo que me cercava. Eu e você já seremos uma lembrança, passaremos como passa a erva do campo. Ele nunca passa, ele tem que ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu termino, porque tudo isso deve ter um propósito. E eu falei ontem, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista e em todo lugar, e quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz, justiça, para nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. E quando vai ser isso, Joel? Eu conto a história. O Adão perdeu o corpo, o Adão perdeu a alma, o Adão perdeu o espírito, o Adão perdeu a terra. Quando morre o último Adão e que ressurge o segundo homem, lá na cruz, ele ganhou de volta o nosso espírito, porque aquele que crê, o seu espírito morto em delitos e pecados, quando recebe esse beijo da fé, renasce de novo para louvor e glória de Deus. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O Adão perdeu a alma, mas Paulo diz que em Cristo nós somos feitos santificação. Tudo aquilo que era fruto dos meus desejos, dos meus quereres, em Cristo eu estou ganhando de volta. A redenção da alma é a santificação em Cristo. O Adão perdeu o espírito, perdeu a alma, perdeu o corpo. Amém.
Mas em Cristo a gente sabe que esse corpo não é para a morte. Ainda que ele desça a tumba fria, naquele dia isso que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Isso que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. A ressurreição é a redenção do meu corpo. Mas e a terra, Joel? A terra continua aí marcada por maldição. Vocês viram um terremoto que pegou uma parte da América Latina, balançou bem pertinho aqui, Equador, Argentina, Chile, Bolívia. A terra está debaixo de maldição. Mas quando você lê o Apocalipse, do 1, 2 e 3, vai contando a história desse cordeiro que ressuscitou e formou esse novo corpo, essa pessoa Cristo, chamada igreja. No 4, a grande figura de João, que relembra o nosso arrebatamento, ele sobe aos céus. No 5, João está diante de um trono glorioso, e ele vê a escritura da terra fechada num rolo, que ninguém pode abrir e nem olhar para ele, e ele se põe a chorar. E alguém diz: por que você está chorando, João? E ele diz: porque eu não estou vendo ninguém digno de abrir o livro, desatar seus 7 selos, nem de olhar para ele. Ó a palavra, ó o que eu disse, das promessas de lá de trás. Alguém diz: não temas. Está aqui o que Jacó falou. O leão da tribo de Judá. Está aqui o que Isaías falou. A raiz de Davi. Está aqui o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E ele pode desatar o livro e tirar os seus 7 selos. No capítulo 6 começa a redenção da terra. No capítulo 6, 7, 8 até o 19, ele vai restaurando tudo aquilo que Adão tornou amaldiçoado. Por fim, o encardido é preso, tudo é terminado. E aí no 20 começa a aparecer uma coisa gloriosa. João vai dizer: está descendo como uma noiva, amém, ataviada para o seu esposo. É a esposa do Cordeiro, a igreja. E aquela noiva que vai descendo, ela para no meio, e aquela luz começa a iluminar toda a terra. E a Bíblia diz que as nações andarão à sua luz. Aleluia! Essa é a glória que está se revelando. A nossa identidade vai alcançar o máximo ali. E aquela hora a Bíblia diz que ele entregará o reino ao seu Pai, e o Pai passará para ele, dizendo: meu filho, esses são aqueles que você me trouxe, estão aqui junto conosco agora. Aquele desejo da eternidade está cumprido. Uma multidão de povos, línguas e nações estão agora ali como um só homem, um novo homem, a noiva do Cordeiro, ele Cristo e nós Cristo também. Essa é a nossa identidade. Esse é o nosso desafio. Joel, e enquanto nós estivermos aqui, isso tem que começar. Fica de pé, por favor. Isso tem que começar a transpirar pelos nossos poros assim. Isso tem que começar a ser o nosso hálito. Isso tem que começar a ser o nosso cheiro.
termino com uma anedotazinha. Parece que se Joel não contar uma história, não tá bom. Alexandre o Grande tinha um exército e um dia um dos seus generais trouxe um soldado para ele que estava dando muita alteração no seu pelotão. E apresenta a Alexandre e diz: esse soldado já deu diversas alterações. Nós não temos mais o que fazer com ele, por isso eu trouxe ao Senhor. Alexandre olha nos olhos dele, Vitor. Olha bem profundo nos olhos daquele soldado e pergunta: soldado, como é o teu nome? E ele disse: Alexandre, senhor. Alexandre o Grande olha de novo e diz: como é o teu nome? E ele disse: Alexandre, senhor. Alexandre parou, olhou bem em direção ao horizonte, voltou os olhos para ele e disse: soldado, a partir de hoje, ou você muda de nome, ou você muda de vida. Qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Eu sou cristão, Joel. Eu sou cristão, igreja. Que o dedo de Deus não nos aponte nessa noite para dizer: a partir de hoje, ou eu mudo de nome, ou eu mudo de vida. Se você acha que precisa mudar de vida para continuar carregando esse nome, essa é a hora da sua oportunidade. O nosso desafio é revelar Cristo na terra. Se você ainda não faz parte dessa família e quer agora entregar a sua vida a Jesus e passar a ser parte desta família que se chama pelo nome do Senhor, e que nos céus e na terra ela tem Deus por Pai. Se há alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus como Salvador, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Se há alguém entre nós que quer voltar para a comunhão da igreja e receber no seu coração o Cristo de Deus, eu quero orar por você. Mas também eu quero orar por cada um de nós que quer, em termos de avivamento, ter a nossa identidade resgatada nessa noite. Há que haver um quebrantamento na igreja de Jesus Cristo, irmãos. A gente não pode viver do rótulo. A gente não pode viver de memória da nossa história. Nós somos construtores de história. Nós não somos declaradores de narrativas. Nós somos construtores de história. Se você está aqui nessa noite e entende: Senhor, eu quero ser essa pessoa que exala o teu cheiro entre os homens, mas eu preciso que o teu Espírito resgate nessa noite essa identidade em mim. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem cá, eu quero orar por você. Sabe, eu sou muito afinco nisso, de entender que decisões como essa têm que ser tomadas com a razão. Porque do contrário eu faria vir quase todo mundo aqui. Uma musiquinha lenta, palavras de comando. Conforme eu erguesse a minha voz, ele ergueria o som. Conforme eu abaixasse, tudo isso a neurolinguística nos ensina e seria muito fácil fazer. Mas eu não vou trair o meu Senhor, nem o ministério que Ele me confiou.
Eu sei que você precisa resgatar essa identidade. E se você quiser levar Jesus para dentro de casa hoje, é a sua vida que precisa ser tocada. É hoje. Ou você muda de nome, ou você muda de vida. Quer vir? Eu oro por você. E você ora por você também. Mas eu vou orar. Eu já ganhei muito tempo aqui. Cristo de Deus, tu olhas para nós. Eu sei que tu não ouves oração, mas tu sonda corações. E tu está vendo a motivação de cada coração. Eu sei que lá em casa conhecem a ti pela minha vida. Na casa de cada um de nós, no trabalho de cada um de nós, na rua de cada um de nós, no comércio de cada um de nós, nas classes das universidades, das escolas. A sociedade nos conhece, Senhor. Não pelo livro que nós carregamos, pelas músicas que nós cantamos, mas é pelo Cristo que nós revelamos. Eu quero te pedir que tu venhas perdoar, Senhor, os momentos que eu falhei nesse propósito. As horas que a minha vida revelou um Cristo às avessas, uma imagem desfigurada, um rosto, Senhor, totalmente desfeito. Os momentos em que a minha vida foi muito mais questionamento do que afirmação da fé que carrego no meu coração. Mas tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu conheces o desejo da nossa alma. Tu sabes que não é isso que a gente quer. A gente quer te conhecer, Senhor. A gente quer te conhecer e tornar-te conhecido entre os homens, Senhor. Vem transformar a nossa identidade nessa noite. Com o vento do Espírito. Vem transformar a nossa identidade nessa noite. Com o vento do Espírito, com o vento do Espírito, Senhor, nós queremos mudar de vida, mas não nos deixa mudar de nome. Nós queremos ser conhecidos pelo nome do Senhor e ser o povo que se chama pelo seu nome na terra, ser o povo que se chama pelo seu nome na terra, ser o povo que se chama pelo seu nome na terra. Deus, nós estamos colocando-nos debaixo dessa nuvem agora. Alcança nossas vidas agora na autoridade do nome de Jesus. Agora na autoridade do nome de Jesus. Agora na autoridade do nome de Jesus. Agora, na autoridade do nome de Jesus, alcança com restauração, alcança com renovação, alcança, Senhor, vem trazer de volta aquilo que era seu, vem trazer de volta aquilo que dava glórias ao teu nome. Oh, aquele que pregava e agora não prega mais, aquele que cantava e agora não canta mais, aquele que profetizava agora não profetiza mais. Que haja um fogo de renovo agora na autoridade do nome de Jesus, agora na autoridade do nome de Jesus, agora. Vem, Espírito de Deus, sopra, Espírito de Deus,
Sopra, Espírito de Deus. Sopra agora, Espírito de Deus. Uriguiande babalassui neguebia mamai. Uribiando labai eleva sui. Diriando uribicando uribabasei terrai negou de amassei. Algo novo, Senhor. Faz algo novo, Senhor. Faz algo novo, Senhor. Faz algo novo, Senhor. Algo novo na autoridade do nome de Jesus. Para a tua própria glória. Para a tua própria glória. Para a tua glória.